Eu tenho a Renata, é Davoli ou Davoli? Davoli. Davoli. A Renata Davoli, psicóloga, e a Bruna Frida, que está aqui com a gente, que é uma das assistidas do Grupo Rosa e Amor e está como voluntária também nessa divulgação, nesse trabalho, nessa vontade de mostrar como é importante cada ação e cada pessoa dentro do Grupo Rosa e Amor. Seja bem-vinda mais uma vez, viu? Muito obrigada. O nosso tema de hoje, eu acho interessante porque a gente tem que entender o quanto a psicologia pode ajudar uma pessoa em tratamento do câncer e até mesmo, como bem lembrou a Bruna no início do programa, os familiares também. Então é importante que todos estejam equilibrados emocionalmente, porque há um desequilíbrio, não tem como dizer, não, tirei de letra, numa boa, não. Né? É difícil. Sim, cada pessoa passa de uma forma, né? Cada um tem os seus mecanismos de enfrentamento para receber um diagnóstico difícil, que é o câncer, toda a estrutura do tratamento, que é pesado, é demorado, mas a gente tem o indivíduo é muito diferente, né? A gente tem assim, a gente está tendo a delícia de ter ao mesmo tempo assim, o pesar de ter a Bruna, porque a gente não quer ter uma pessoa com diagnóstico de câncer, passando por isso, por quimioterapia, mas ao mesmo tempo mostrando a força, né, que ela tem, que ela está passando pelo tratamento, vai até o Rosa, fica com a gente, passa pela psicologia, passa pela equipe multi, mas tem uma força muito grande. Mas, ao mesmo tempo, existe também aquelas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade. Depende da história de cada um com o câncer. Há pouco tempo atrás, eu estou no Rosa há 14 anos. Além de psicóloga, eu sou psico-oncologista, porque a gente tem uma especialização. Porque precisa, né? Precisa entender todos os processos. Saber como lidar com esse tipo de dor. Não é qualquer dor. É uma dor imediata. São vários processos de luto, a gente fala, é uma perda atrás da outra, a perda da saúde e depois a perda pelo tratamento, a quimioterapia, o cabelo, a cirurgia. Então são perdas rápidas, uma atrás da outra, e que a gente precisa de muita rapidez no manejo desse enfrentamento. Porque quanto mais a pessoa se empodera da sua atividade dentro do tratamento, da sua esperança, da sua força, assim como a Bruna mostra, né? A pessoa bem equilibrada, a imunidade sobe. Então ela passa pelos tratamentos e por toda a dor de uma forma mais positiva, mais ativa. A quimioterapia faz mais o que ela tem que fazer e menos o que ela não tem que fazer. Mas tudo isso respeitando o processo de cada um. Cada um tem seu mecanismo de enfrentamento, sua história frente a um câncer, né? Há pouco tempo atrás, a gente chegou quando eu cheguei no Rosa, as pessoas eram mais velhas, né? Diagnosticadas mais tarde. A Bruna é uma menina, é difícil a gente ver, né? Infelizmente isso também é uma realidade, assim. A idade vem ficando cada vez mulheres mais jovens vêm chegando, né? E aí aumenta, porque se no passado nós tínhamos mulheres que já estavam em fase de aposentar, quem trabalhava, ou donas de casa, que passavam pelo processo, mas já tinham filhos, já eram casadas, né? Hoje a gente tem essa realidade de pessoas mais jovens, que muitas vezes estão começando na vida de trabalho, às vezes nem filhos ainda têm. Então são outros processos, né? E nessa época as pessoas nem a palavra câncer falavam, né? A gente trabalhava até esse tabu assim de enfrentar, olhar de frente o que falar a palavra para poder lidar com ela, né? Eu me lembro. Eu sou novinha, viu, gente? Mas eu me lembro das pessoas há muitos anos atrás, só falavam a doença ruim. Ou aquela doença. Aquela doença ou a doença ruim. E eu me lembro disso e a gente não tinha a palavra câncer, né? E hoje, muitas vezes até pejorativamente, usam essa palavra para coisas ruins, né?
nossa, essa pessoa é um câncer, alguma coisa, sabe? E eu até aproveito aqui para falar, vocês não sabem como o uso dessa palavra, usando a relação para coisas ruins, como quem vive o câncer sente-se emocionalmente ao ouvir tamanha comparação. Então, que nós percamos essa mania de associar o câncer a uma coisa ruim. Que é uma doença ruim, nós sabemos, porque maltrata as pessoas. A gente não quer ver quem a gente ama maltratado, mas a gente tem que tomar cuidado também com o nosso vocabulário. Foi bom a gente ter dado essa pinceladinha. A gente precisa aprender a lidar com a linguagem também. Porque magoa, não magoa, Bruna? Assim, você vê as pessoas usando de maneira errada. Porque para você o câncer foi um start de mudança, de crescimento, apesar de todo o sofrimento que a doença traz? Sim, o câncer foi um momento onde eu parei. Como a gente estava falando, né? Eu sou nova, eu estava, digamos, no auge da minha carreira. Fui promovida há um ano atrás, assim, eu estava de forma mais ativa no meu trabalho e, consequentemente, grandes poderes trazem grandes responsabilidades e assim, era um momento que eu estava, assim, numa correria danada, a gente coloca no modo automático, você nem tá vendo muito bem para onde você vai, e foi um momento de parar, falar, calma aí, vamos parar, olhar para dentro de si. É uma oportunidade que você tem de se reinventar, se redescobrir, né? Então, no meu caso, foi um momento que eu tive assim, que eu trabalho desde os meus 14 anos. Eu nunca tive esse momento na minha vida, tive minha licença maternidade, mas como o próprio nome diz, era para ficar com meu filho. Então, foi um momento que eu tive para parar e falar, calma aí. Você é a Bruna, você é mãe, você, né, é a funcionária, mas você é a Bruna, antes de mais nada. Então, foi um momento que eu tive, eu brinco até, assim, não é nem que eu brinco, talvez as pessoas não entendam, né? Foi uma oportunidade que eu tive de parar a minha vida e repensar muita coisa e reaprender e me redescobrir. E ser hoje, apesar, como eu falei, de tudo que você vive e que com certeza você não queria viver, mas você está transformando em algo bom, você é inspiração. E foi quando eu abri isso para as pessoas, foi exatamente esse o meu intuito. Porque eu falei, calma aí, a gente pode somar na vida das pessoas. Eu acho que a gente está aqui, na verdade, para ser contribuição, né? Então eu falei, calma, eu posso usar isso para tocar outras pessoas, para levar informação. Claro que cada um passa de um jeito, mas eu falei, não, eu tô aqui para ser usada. Eu acho que eu fui e estou descobrindo o grande propósito da minha vida, que é poder chegar até outras pessoas também com a minha experiência. Muitas mulheres me procuram até hoje falando, olha, Bruna, que bom que você falou sobre isso, porque eu não faço os meus exames há pelo menos 2 anos. Ou, Bruna, eu estou passando pelo mesmo que você, mas eu ainda não tenho esse entendimento e você está dando muita força. E tem também mulheres que assumiram a careca depois que eu falei, eu coloquei a careca em campo. E muitas mulheres falaram, nossa, você foi uma grande inspiração, que eu pude olhar para mim de uma outra forma, que o meu cabelo é um acessório assim como o meu colar, como o meu relógio, como a minha pulseira, que eu sou muito maior do que isso. Porque a primeira coisa que eu pensei quando eu tive o diagnóstico foi no meu cabelo. Eu sempre gostei de mudar meu cabelo. Eu já fui ruiva, eu já fui muito loira, eu já tive cabelo comprido, eu já tive cabelo mais curto. Foi a primeira coisa que eu pensei. E nesse período de diagnóstico até a alopecia em si, foi um processo de evolução, de redescobrimento, que quando chegou, foi uma coisa muito natural para mim. E aí eu já não me apegava mais naquilo. Então a gente reinventa, a gente começa a dar valor a coisas que antes a gente não dava. E também deixa de dar valor a coisas que a gente dava antes. Falava, nossa, eu não acredito que eu me importava com isso antes.
Na psicologia, esse momento, ela com toda essa clareza facilita muito o trabalho do psicólogo, né? A Bruna, mas sim. eu percebi, já fiz muitas reportagens no grupo Rosa e Amor, e eu percebi que muitas mulheres, conversando com elas, algumas não têm essa liberdade de olhar-se no espelho sem o cabelo, não gostam, não querem. E é claro, existem recursos para minimizar esse impacto quando a pessoa não aceita. Ela se sente incomodada, ela se sente feia e etc. E eu vou falar para você, você tá linda. Eu não te conheci loira, não te conheci ruiva, mas eu acho que você tá linda assim porque você tá sendo inspiração. Fala para nós, Renata, como ajudar uma pessoa a viver de maneira mais leve esse peso que é perder o cabelo, para quem não aceita? Isso também é uma mudança. A gente tinha em outras fases, né, as mulheres sentindo muito a questão do cabelo. Hoje a gente tem visto assim as mulheres encararem, darem valor mais para o seu eu, ressignificarem as coisas. Eu acho que a palavra é essa, né? A Bruna, no meio do processo, ela já vem descobrindo essa ressignificação, esse propósito, esse crescimento, né? A partir do câncer, do diagnóstico. Mas, assim, de uma forma bastante geral, eu posso dizer, as mulheres passam por todo o processo de uma forma até um pouco mais dolorosa, mais sentida, mas ao final dele, né, quando eu estou retornando para a minha vida, para o meu trabalho, para a minha casa, tem muitas ressignificações, né? São outras, dar o valor para aquilo que tem, tirar o valor daquilo que não tem. O cabelo é uma delas, porém, como eu coloquei, cada pessoa passa de uma forma, né? Então, se eu assumir a careca, legal, a liberdade, mas se eu não quero, tem a prótese capilar, tem a peruca, que lá no Rosa a gente empresta a peruca, tem os lenços que as mulheres brincam, colocam, ficam maravilhosas. E eu tive um caso muito interessante de uma assistida que eu atendi em emergência no Rosa, porque ela chegou muito abalada com a questão do cabelo, ela estava começando a quimioterapia e ela estava bem mal. E passou um pouquinho, né? Ela precisou rapar os cabelinhos e logo ela chegou no consultório e falou assim: Rê, eu precisei perder o cabelo para ver o quanto eu sou bonita. Olha, foi que tão interessante. Linda. Ou seja, ela se reconheceu na sua beleza a partir da não existência do cabelo. Porque o cabelo tinha que enfeitar, né? A moldura enfeita e dependo dele. Mas eu acho que isso tudo é de um processo, vem de um processo interno, né? De eu me colocar na vida de uma outra forma, de eu ressignificar todas as coisas que eu acredito, que eu penso, de eu passar por esse processo ali dentro do Rosa, com uma equipe multi. Quando elas entram, a gente fala assim, você não está sozinha, né? A gente está aqui. Às vezes elas têm a família que também está muito machucada e a gente precisa dar esse apoio, tá ali junto com a família, mas essa coisa de saber que está num lugar onde todas nós profissionais sabemos o que ela vai passar, respeitando, com muita empatia, a singularidade de cada uma. Isso é muito importante, a gente não pode criar demanda. Elas que trazem as demandas delas, né? No ponto que elas entendem que é importante e dando esse suporte para o que elas precisam. E assim, né? Eu sou suspeita. O primeiro contato que eu tive com Rosa e Amor, a primeira especialidade que eu passei foi com a Renata. E se vocês soubessem a delícia que é esse abraço, que envolve, assim, eu nunca comentei isso, mas o meu primeiro contato com a Renata, a primeira consulta que eu passei com ela me deu um coração. E esse coração, ele é para colocar, o intuito dele, o principal, ele tem o formato dele é para colocar embaixo do braço, caso você tenha dor. Eu já tinha feito a cirurgia. Só que naquele momento eu não vi aquela função principal. Eu senti que eu estava ganhando o coração dela, sabe? Foi uma forma tão acolhedora que a gente sente, não só da Rê,
como de todas as profissionais, mas foi a Renata que me deu o coração. Então, assim, foi um momento que realmente a gente sabe que a gente não está sozinha. E o processo que a gente tem ali, principalmente, né, com a psicóloga, é o autoconhecimento, né? Eu sempre defendi terapia de forma geral, porque quando você se conhece, você vai se redescobrindo, você vai se conhecendo, tudo pode ser levado de uma forma mais leve. Então, é de dentro para fora, né? Olha, meninas, eu quero agradecer a participação de vocês. É esse abrir o coração, é colocar, né, a partir da pessoa de cada uma delas e da profissional, né, como a Renata falando hoje, que essa orientação ela é necessária e ela ajuda não só a paciente, mas também os familiares, etc. Então, se você está vivendo esse momento, não deixe de buscar um apoio psicológico. É isso que a gente quer colocar para você, sabe? Claro que eu gostaria que tivesse Rosa e Amor, Grupo Rosa e Amor para todos os lugares do Brasil. Mas mesmo que não tenha o Rosa e Amor, busque aí na sua cidade instituições que apoiem a mulher com câncer. Porque você não está sozinha. Elas falaram isso e eu vivo falando isso aqui no programa. Você não está sozinha. Né? Falei isso durante a pandemia, porque existem outras solidões. Né? Então, eu quero agradecer demais vocês. E Grupo Rosa e Amor marca a presença conosco nesse mês de outubro. Vou vê-las novamente, com certeza. Muito obrigada, viu? E nós colocamos aí para vocês, olha, o telefone e o Instagram do Grupo Rosa e Amor. Vai lá, segue a instituição, vê o que eles fazem. O mais importante é isso, é saber que algumas ações que eles fazem lá, de repente você pode ajudar e fazer aí na sua cidade, ok? Meninas, mais uma vez, obrigada.